principal fator da destruição das famílias? Eu acredito que esse talvez seja o elemento chave para discernir os nossos tempos. E o que é que você está vivendo com a sua esposa, com a sua família? E se alguém aqui talvez alcance o nível mais alto aqui de isenção disso, ou seja, não, isso aqui não se... O que talvez está mais livre disso aqui do que nós vamos falar aqui, ainda assim sofre de alguma forma. Porque não tem jeito. Não tem jeito. Inclusive, um dos temas que eu poderia dar para essa mensagem tem a ver com os espíritos do nosso tempo. Essa mensagem e esse tema que nós vamos abrir e entrar aqui agora, ele vai ser uma mudança uma virada de chave na tua compreensão do que é um homem, uma mulher, no mundo espiritual especialmente, que talvez você ainda não sabe. Talvez muitas das dores e sofrimentos que vocês têm enfrentado nos casamentos de vocês tenham relação com isso. Talvez a principal batalha, talvez alguns aqui de vocês já passaram e estão em segundo casamento, ou terceiro, não sei, mas já passou por essa experiência de ter relacionamentos rompidos. Eu posso chutar aqui que houve uma influência disso daqui, nessa relação que se acabou. Teu casamento deve estar pela boa, para quem aqui está vivendo uma turbulência familiar pesada, está tendo influência disso aqui. Eu vou chutar aqui que a maior parte dos teus problemas conjugais se resolveriam se esses demônios fossem vencidos. E nós vamos mexer agora com algo que é totalmente espiritual, mas que vai ser claramente percebido por você através do comportamento do dia a dia, teu e da sua esposa, ou de você e das mulheres. Você vai enxergar com muita clareza algumas coisas e tem uma pessoa muito sábia que fala assim: depois de ver, não tem como desver. Não existe, cara. Não tem mais volta. Você está frito. Alguns de vocês vão desejar não ter estado aqui. Eu não estou brincando. Eu estou dizendo porque foram frases que eu ouvi de pessoas em meses de aconselhamento. Falou: pastor, talvez seria melhor você nunca ter me compartilhado isso. Porque antes eu ignorava. Agora eu estou não só ainda vivendo esse caos, essa escravidão, como eu sei o que está por detrás dela e eu não consigo vencer. Então eu quero que você abra teu coração. E eu quero que você fique com um temor espiritual agora, porque eu não estou dizendo que hoje necessariamente, ou agora somente, nós vamos resolver isso espiritualmente, mas estamos iniciando e dando abertura a algo que não tem volta, e que inclusive, já vou falar isso aqui agora para você saber, sábado que vem, que nós não fazemos isso, mas a gente está orando isso há 4 meses, 5 mais ou menos, e eu e a Mara entendemos que eu vou precisar falar com as mulheres aqui na conferência delas. Então a última ministração com as mulheres na conferência de mulheres será minha, que normalmente só com as mulheres são mulheres, da Maiara, convidados, e as mulheres ministram, mas eu vou estar aqui. E eu vou te dizer por quê. Por que eu vou ter que ministrar essa mensagem e não a Maiara para elas? Exatamente para quebrar o princípio espiritual que vocês vão entender daqui a pouco. Tem que ser eu, não tem que ser a Maiara, tem que ser eu. Porque nós vamos destronar um demônio que está destruindo a tua família, a tua casa, teu casamento e a igreja. E a igreja que eu digo, não só esta local, a igreja, o corpo de Cristo. Você vai aprender algumas coisas hoje que vai explicar muito a tua história familiar, inclusive. Você vai enxergar teu pai, tua mãe, tua tia, teus parentes, vai falar: meu Deus, é isso então? Eu não imaginava. Você vai começar a olhar os teus colegas, você vai começar a ver as famílias perto e falar: meu Deus, é isso então? E você vai se envolver numa batalha espiritual pessoal.
E depois você vai ter que travar uma batalha espiritual com o que está no outro ainda. E que se dane, agora o problema é teu, eu vou falar. Tem jeito. Eu vou falar sobre os espíritos do nosso tempo, ou vencendo o espírito de Acabe e Jezabel. Quero que você leia Efésios 6,12. Se você não quiser ler, você pode só acompanhar. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diz assim comigo: a minha guerra não é contra a gente, contra pessoas, é contra demônios. Eu sei que parece que a tua batalha da vida é tua esposa. Não é ela. Não é ela. Parece que é. Essa luta parece que é ela, parece que é pessoal. Mas não é. Eu sei que parece que é a tua mãe, que foi teu pai. Não é gente. São espíritos que trazem essa influência sobre a vida deles. Apocalipse 2, 18 ao 23. Isso é muito importante, esse texto. Apocalipse 2, do 18 ao 23. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse a sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Amém? Vamos lá, preste atenção aqui com todo o máximo de atenção possível. Existem 3 formas que Satanás opera na vida terrena. Satanás é o príncipe deste mundo. Você precisa saber. Inclusive, na tentação de Lucas 4, quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, não sei se vocês lembram, quando Satanás oferece os reinos deste mundo, ele inclusive joga na cara de Jesus, diz: olha, te darei tudo isso que a mim me foi entregue. Você sabia disso? Ele diz: quem entregou isso para Satanás? O homem. Quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, ele passou o direito de posse, de governo sobre a terra, que era do homem, está lá, Gênesis 1, 26, 27 e 28. Jesus disse: façamos o homem mais semelhança, domine. Quem memorizou o versículo aí semana passada? Então, aquilo foi dado ao homem. Governo e domínio sobre o mundo e a terra era para o homem. O homem entregou a Satanás, que se tornou príncipe deste mundo. Então, Satanás opera no mundo espiritual e no mundo material, terreno. E Deus nos poupa de ter essa visão transparente e clara de tudo, mas Ele está agindo aí. Inclusive, Pedro vai dizer: Satanás está ao nosso ao redor, buscando uma forma de nos tragar. O mundo espiritual, você acredite ou não, ele está funcionando, operando, agindo. Só que agora eu preciso te contar uma coisa. Tem gente que acha que a operação maligna é quando você vê igual aqueles na televisão, né? Às vezes aquelas igrejas televisivas que ficam lá mostrando o endemoniado falando, dando entrevista, né? Narrando e tal. Meu irmão, essa é a parte, possessão demoníaca é uma das que eu já vou explicar, mas essa é a parte mais exposta. O pior é influência espiritual sorrateira, onde Satanás está dirigindo, governando, e a gente não percebe ele. Essa é a pior, porque ele continua reinando. Quando ele está exposto, é mais fácil vencer. Então existem 3 instâncias de influência demoníaca sobre as pessoas. A primeira é possessão. Para quem... só você ler na Bíblia, Jesus várias vezes teve que lidar com situações de possessão, pessoas que estavam possuídas. Eu vou te explicar o que é a possessão. A possessão é quando um espírito
que é uma entidade no mundo espiritual, ela toma posse de um corpo terreno. E ela governa a mente, a fala, os sentidos daquele corpo, daquela pessoa. Então a possessão, numa possessão demoníaca, a pessoa, a consciência dela, ela é afetada. E ela não está muito lá. Então, é o espírito agindo através daquele corpo. E aí você vai ver experiência, e eu já tive que lidar com algumas. Alguém aqui já teve que lidar com possessão demoníaca? Alguém já viu aqui? É só para quem já viu, aí você nunca mais tem dúvida. Principalmente quando há manifestações de força incomum, de coisas humanamente impossíveis de serem faladas. A última foi filho da mãe, né, rapaz? Eu falei, hoje eu vou levar um pau, né? Estava no escritório aqui, antes da igreja ter esse espaço aqui, estava no aconselhamento, o diabo tomou a pessoa, não era um aconselhamento de alguém da igreja, era uma indicação da pessoa da igreja que queria que ajudasse aquela pessoa, ela foi a contragosto, não queria ir, queria ir embora, não deu 15 minutos, 20 minutos de conversa, Deus foi me dando um discernimento de conduzir a conversa, eu já estava sentindo que havia algo lá, Deus já estava mostrando, até que se manifesta e começa a falar numa voz, assim, parece que são 3 ou 4 vozes juntas. E foi a última experiência, e foi uma das mais difíceis da minha vida. Eu falei, eu vou levar um pau, era um cara. Eu estava sozinho no escritório, era umas 9h20. Meu celular tinha descarregado, e a pessoa que levou ele estava esperando na frente, um pouco mais à frente, assim. Eu falei, meu Deus, agora eu vou levar um cacete. Aí eu já fiquei esperto, fiquei de pé, assim, ó, com o pé aqui para trás, aqui. Mas não por medo espiritual. Eu estava cheio de autoridade espiritual, mas você tem que ficar esperto. Fisicamente me dava um cacete, né? Mas sabe qual é o problema? O demônio estava tranquilo. Ele falou, a gente se dá bem. E quando a pessoa voltou, que aconteceu 3 vezes, ela falava, ele me faz bem, eu não quero. Para, pastor. Eu vou embora, eu quero ir embora. Porque eu não quero. Inclusive, eu creio que foi parte disso que não consegui de verdade libertar aquela pessoa naquele momento. A possessão demoníaca é quando o demônio espiritualmente toma literalmente os sentidos da pessoa. E aí ela fala dela, o pensamento, ela fica cauterizada, e às vezes ela fica indo e voltando. Então possessão, inclusive às vezes tem níveis, a pessoa às vezes ela está possuída, ela não discerne que está, de repente ela volta, e são várias experiências. O segundo tipo de influência que o demônio tem sobre a vida de alguém é opressão. A opressão é quando o efeito demoníaco, ele não é possuindo a pessoa, mas é como se fosse oprimindo. Ela está lá totalmente consciente, mas é de fora para dentro. Então, é uma opressão, às vezes ela é circunstancial, às vezes ela afeta o sentimento da pessoa, às vezes ela fica conduzida, tendenciosa a um comportamento, mas ela é livre, a pessoa está livre, ela está sendo oprimida por aquela influência espiritual. Conseguiram entender a diferença? Não possuído. O inimigo, o demônio, está agindo externamente, através de diversas formas, mas a pessoa ela está lá, livre, consciente, mas ela está sofrendo uma opressão maligna. E a terceira, que para mim é a mais perigosa, é a influência através de tendência. É a influência satânica através da forma da pessoa pensar, de um ensino errado, de uma mentalidade formada, de uma cultura criada. Então, por exemplo, a forma que Satanás mais reina hoje é através de tendência de pensamento. Ele não está muito preocupado em possessão, não, apesar de ele... Sabe por quê? Porque ele está governando sobre as pessoas através do que elas leem, do que elas escutam, do que elas aprendem, da forma como a faculdade está formando ela. Satanás está reinando através da forma mais... Agora ele encontrou a vitória. Porque ele deixa as pessoas achando que elas estão livres, decidindo por aquilo que lhe agrada, por escolha própria. Porque ele agora conduz uma mentalidade deste tempo que serve a ele. Vocês entenderam a última? Então a influência, inclusive é a forma que Satanás mais opera hoje, através de uma influência de tendência, que tem a ver com uma forma de pensar, uma maneira de agir, uma cultura estabelecida, que é o que nós estamos vivendo nos nossos tempos hoje. Às vezes isso passa de pai para filho. Inclusive, alguns de vocês têm influência satânica, não é porque o diabo possuiu tua mulher ou você, não. É porque tem se passado geracionalmente
um tipo de mentalidade e comportamento que você tem, ou tua mãe tem, e que hoje governa a forma das tuas relações. E o diabo está naquilo sem diretamente estar naquilo. Vocês entenderam? Mais ou menos isso. Construindo cultura. Não sei se você já viu algum filme, uma série, algum país que foi colonizado por outro. Tipo Índia, por exemplo, que foi por muito tempo os ingleses lá. Você vê os indianos de terninho, num calor desgraçado. Faz sentido? Não faz. Nem eram as roupas deles, não era? Mas estava lá, porque eles, a aristocracia indiana, por um tempo, para ela se sentir valorizada, ela queria parecer com os ingleses. Aí você viu os indianos mais ricos, num calor desgraçado, tá lá de terninho, tomando chá 4 horas da tarde, entendeu? Isso é influência. É assim que o diabo age espiritualmente. Ele já fez você decidir coisas que o agradam, a tua esposa, você, a tua família, sem ele precisar estar possuindo ninguém, não. Às vezes ele está indiretamente. Todo mundo entendeu essas 3 instâncias? Então, entendendo essas 3, os espíritos que eu vou dizer, eles operam nos 3 níveis. Mas na grande maioria, no último que eu disse. Inclusive, por que você precisa entender isso? Às vezes, é importante você ter essa clareza para não sair daqui expulsando o demônio da tua esposa. Porque talvez não seja que ela esteja possuída. Não vou dizer que não esteja, aí não sei. O que eu quero dizer é que há grande chance que não. Seja só uma inclinação de comportamento, de influência demoníaca, sim, mas através de um aprendizado, de uma forma de viver, de uma inclinação de personalidade, de Satanás se aproveitando, inclusive, às vezes, da história, dos traumas, da formação de mentalidade, inclusive com você, tá? Inclusive, talvez aqui hoje, o que nós precisamos não é fazer um exorcismo, é uma mudança de mentalidade, através da palavra, dos princípios da palavra. Então essas são as 3 formas que demônios operam aqui hoje. E nisto que eu vou compartilhar, você precisa entender que existem 3 personagens. De 1 Reis, do capítulo 16, a 2 Reis, capítulo 10, você vai ver a história de um rei, da sua esposa e de um profeta. Diga assim comigo: Acabe, Jezabel e Elias. Eu recomendo que você saia daqui hoje e você pegue a sua Bíblia e leia essa história. Depois de tudo que eu vou compartilhar, você vai ler com esses olhos agora para entender. É a história de Acabe, um rei, a sua esposa Jezabel e Elias, um profeta. Nessa história toda de alguns capítulos, nós vamos ver 3 personagens. Acabe é uma pessoa passiva. Acabe é o símbolo da passividade, da frouxidão, da fraqueza. Jezabel, agressiva e controladora. Ela é o personagem controlador, agressivo. E Elias é o homem de Deus, é o assertivo. Elias é o assertivo. Pastor, você está falando de demônios e tal, mas ao mesmo tempo você foi para o Velho Testamento e está falando de uma história. Escute, Jezabel, Acabe e Elias foram personagens históricos. Primeiro, eles foram figuras históricas. Mas quando nós lemos Apocalipse e vemos que Jesus menciona para a igreja de Tiatira: tenho contra ti que toleras Jezabel, entenda o seguinte: a Apocalipse, a revelação de Deus a João, naquelas cartas às igrejas, todos os teólogos concordam com isso. Jesus está falando com João sobre igrejas reais, eram igrejas daquela região, que já eram estabelecidas. E ele está falando de coisas reais que estavam acontecendo com essas igrejas. E Jezabel aqui era uma pessoa realmente, mas claramente o autor escreveu aqui, remetendo, havia uma mulher naquela igreja, que era uma profetisa, que era uma mulher que tinha esse comportamento, que Jesus fez questão de chamá-la, apelidada. O nome literal dessa mulher em Apocalipse não era Jezabel. Aqui é um apelido proposital que Jesus usa para remeter ao mesmo espírito que agia sobre aquela Jezabel da história. Vocês estão entendendo aqui? Então, sabe quando você briga com alguém, ou com a tua esposa, com o teu marido,
e você fala, tá igual, aí fala o nome da sogra, é igual a sua mãe. Jesus estava falando isso, ó, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. Ele está falando que não, aquela mulher era uma Jezabel naquela igreja naquele momento. Então, o que Jesus está dizendo, o mesmo espírito que estava sobre Acabe, sobre Jezabel, ele continua operando. E não estou dizendo que existe um demônio com o nome Jezabel, não é isso. Jezabel é um termo nosso que atribuímos a uma inclinação de comportamento, a um conjunto de expressões e de forma de agir, um tipo de operação, sabe? É uma forma com padrões. Então o nome Jezabel, Acabe e Elias vai nos remeter, primeiro, Jezabel, a um espírito controlador, agressivo e dominador. Acabe é um espírito passivo, omisso e fraco. E Elias é um espírito de Deus, o espírito de Cristo, o espírito assertivo. Estão me acompanhando aqui? Agora, do que você está falando, pastor? Vamos tentar entender, um por um.